O marido e pai acusado de estrangular até a morte sua esposa grávida e depois fugir para a Itália pode não voltar aos Estados Unidos sem lutar. Lee Gilley teve muito a dizer durante sua aparição no tribunal italiano esta semana, e parece que ele fez o dever de casa antes de supostamente fugir do Texas apenas algumas semanas antes do julgamento. O advogado dele nos Estados Unidos insiste que ele deveria retornar aos Estados Unidos, mas do outro lado do Atlântico, o suspeito de assassinato parece ter um plano bem diferente. Estamos no On The Case, apresentado pela Law and Crime. Eu sou Chris Stewart. Certo, pessoal? Rapidinho antes de começarmos este episódio de On The Case, quero falar para vocês sobre o aplicativo Upside. Ele te dá dinheiro de volta em compras do dia a dia, como combustível, supermercado e comida para viagem. Basta baixar o Upside grátis, escolher uma oferta em mais de 100 mil parceiros e pagar normalmente com seu cartão. Depois é só verificar a compra e receber o dinheiro de volta. Uso quando abasteço ou peço comida para viagem, procurando ofertas no Upside. Depois que eu gasto, o dinheiro aparece no meu aplicativo e eu só transfiro direto para o meu banco. Usuários frequentes do Upside ganham em média $254 de volta por ano. Para receber seu dinheiro de volta, clique no link da descrição ou escaneie o QR Code e use o código promocional OTC para ganhar 25 centavos extras por galão no primeiro tanque. Você não vai acreditar no que Lee Gilley disse no tribunal italiano, pois faz de tudo para evitar voltar aos Estados Unidos, onde responde por homicídio punível com pena de morte no Texas pela morte de sua esposa grávida. Lee Gilley está de alguma forma pedindo proteção porque ele acredita que foi alvo de uma campanha midiática nos Estados Unidos que não lhe permitiria ter um julgamento realmente justo. E por esse motivo, apavorado, ele deixou o país. Este é o advogado italiano de Lee Gilley falando a repórteres fora do tribunal na segunda-feira, em Turim, Itália, segundo o La Repubblica. Agora, neste momento, Gilley está em Turim, depois de ter sido detido no aeroporto de Milão em 3 de maio, quando desembarcou lá após voar do Canadá. Agora, ainda há uma grande questão, que não é apenas como ele conseguiu chegar à Itália, mas como ele conseguiu chegar do condado de Harris, no Texas, onde fica Houston, e atravessar a fronteira para o Canadá, e a bordo de um voo que acreditamos decolou de Toronto, fez uma parada em Montreal e depois atravessou o Atlântico até a Europa. O interessante é que o advogado do Gilley aqui nos Estados Unidos, Dick DeGuerin, é um advogado criminalista de destaque, sobre quem falamos no episódio anterior. Notavelmente, ele defendeu Robert Durst, que você talvez se lembre do filme The Jinx. Então, ele é certamente alguém que sabe como defender casos muito sérios como este. Ele disse que seu conselho para o cliente seria voltar para os Estados Unidos o mais rápido possível, onde ele deve ir a julgamento em 29 de maio. Ele disse que, quando soube que Gilley havia fugido, ainda não tinha falado com seu cliente, mas eventualmente conseguiu entrar em contato com ele por telefone, de acordo com a KPRC. Mas não parece que Gilley siga o conselho do advogado. Agora, desde que fugiu, Gilley também enfrenta novas acusações federais, sobre as quais vamos falar um pouco mais daqui a pouco. Agora, antes de entrarmos nas declarações chocantes e, francamente, potencialmente bizarras que Gilley fez ao juiz italiano e o que isso significa para quando poderemos vê-lo de volta aos Estados Unidos, quero falar um pouco mais sobre como chegamos a esse ponto. Gilley estava em liberdade sob fiança quando fugiu para a Itália. Você pode ficar chocado ao ouvir isso por causa das acusações que ele enfrenta, mas um juiz concedeu a ele uma fiança após sua prisão, que ele conseguiu pagar. Esta é uma foto de Gilley com sua esposa, Krista. Ela é a vítima dessa história. Ela era mãe de 2 filhos pequenos e supostamente foi estrangulada até a morte dentro de casa, em Houston, em 2024. Segundo documentos judiciais, Lee Gilley ligou para o 91 um pouco antes da meia-noite e teria informado aos paramédicos que Krista sofreu uma overdose. Médicos afirmam ter encontrado indícios de que a mãe, grávida de 9 semanas, foi estrangulada até a morte. Agora, Gilley supostamente fez declarações às autoridades dizendo que sua esposa não era suicida. Ele disse que ela não tinha histórico de uso de drogas e também disse que eles tinham discutido naquela noite. Agora, Gilley e Krista se casaram em 2017 e tinham esses 2 outros filhos que supostamente estavam em casa na noite em que a mãe deles foi morta. Isso foi em 7 de outubro de 2024.
Gilly foi preso dias depois. Este vídeo mostra sua primeira aparição no tribunal em Houston, segundo a Kahoo TV. Sua fiança foi de $1 milhão, valor alto para muitos, mas aparentemente não para Lee Gilly. Estou aqui fora com meu café pensando sobre preços de software. Este é um vídeo que encontramos do Lee em sua antiga página do LinkedIn, e eu só queria mostrar para vocês porque dá para ouvir ele e imaginar o tipo de pessoa que ele é. Esta pessoa trabalhou como engenheiro de software e afirmou ter sua própria empresa. Parecia ser alguém do ramo relativamente bem-sucedido. E com a ajuda de um fiador para essa fiança de $1 milhão, ele conseguiu pagar e se preparar para o julgamento, vivendo fora da cela por mais de um ano. Como parte da fiança, ele precisava usar um dispositivo de monitoramento eletrônico. Agora, descobrimos que desde que Gilly deixou o país, ele talvez já pensasse em fugir desde que soube que era suspeito pela morte de Krista. Registros judiciais apresentados pelos promotores no mês passado indicam que eles possuem provas de que, um dia após o assassinato de Krista, Lee teria dito que estava sendo incriminado e precisava sair do país. E isso não é tudo. No ano passado, mais ou menos na mesma época em que ele foi indiciado por homicídio qualificado. Na morte de Krista, os promotores dizem que tem provas de que ele estava conversando com uma mulher com quem supostamente teve um caso em 2023 sobre fugir do país. Então, os promotores alegam que entre abril e maio de 2025, enquanto ele estava em liberdade sob fiança e acusado de matar sua esposa grávida, Lee entrou em contato com a mulher com quem supostamente teve um caso. E dizem que ele falou sobre planos de fugir para o México ou outras partes do mundo. Lee teria dito que poderia remover o monitor de GPS. Ele também teria conversado com essa suposta amante sobre casamento e conseguir uma nova identidade. E ele ainda teria perguntado a ela se conhecia alguma identidade mexicana que ele pudesse adquirir para ajudá-lo a sair do país. Isso, segundo os promotores, e é um prenúncio muito chocante do que Lee agora é acusado de ter feito. Devemos também observar quanto a algumas provas que os promotores podem apresentar neste caso, se e quando. Lee Gilly retorna aos Estados Unidos e vai a julgamento no condado de Harris, no Texas. Eles dizem que encontraram evidências de que, no Reddit, Lee Gilly uma vez falou sobre estar entediado em seu casamento. Então você pode ver parte do caso que os promotores estão montando. Você tem a perícia sobre a morte de Krista, onde dizem que há evidências de que ela foi estrangulada até a morte, que ela não morreu de overdose como Lee Gilly teria dito às autoridades naquela ligação para o 911 em outubro. Parece que Lee cumpriu as condições da fiança até 1º de maio deste ano, quando a história tomou esse rumo incrível. O julgamento de Lee começa em 29 de maio. As autoridades do Texas dizem que no dia 1º de maio, numa sexta-feira, por volta das 21 horas, eles receberam um aviso de que o monitor GPS de Gilly tinha um alerta de violação da pulseira. E eles escreveram que tentaram entrar em contato com o Lee Gilly, mas até o dia 4 de maio ainda não tinham recebido o retorno dele. Isso foi na segunda-feira seguinte. Ele já estava na Itália. Você pode se perguntar, por que as autoridades não demonstraram mais urgência em buscar um homem acusado de homicídio qualificado? Registros do tribunal mostram que eles não sabiam onde ele estava por 3 dias. De acordo com registros do tribunal, os US Marshals e a força-tarefa responsável por rastrear fugitivos violentos só foram acionados em 4 de maio. E, durante o período entre o dia 1º e o dia 4, Lee Gilly supostamente foi do Texas para o Canadá de avião e depois para Itália. Gilly supostamente pegou um voo da Air Canada do Canadá para Milão, especificamente o corrente alternada 894, que normalmente sai de Toronto. Ele faz escala em Montreal e depois segue para Milão. Esse voo chegou em Milão no dia 3 de maio. Novamente, não está claro como ele conseguiu sair do Texas e cruzar a fronteira norte para o Canadá. Como parte da fiança, ele teve que usar um monitor GPS e agora está sendo acusado de tê-lo cortado. Ao chegar à Itália, o documento de identidade que ele usava não foi aprovado pelas autoridades. Eles dizem que o nome que ele supostamente usou era Le Jean-Luc Olivier, e ele teria um passaporte belga e outros documentos belgas supostamente falsificados. Ainda não sabemos como ele conseguiu esses documentos, que você imagina que pelo menos seriam necessários para embarcar no avião. Se você viajou para o exterior recentemente, sabe que escaneiam seu passaporte, o que foi suficiente para embarcar.
Agora, Gilly foi impedido de entrar na Itália e está sob custódia. Nesse momento, Gilly revelou seu nome verdadeiro e que aguardava julgamento nos Estados Unidos por supostamente matar sua esposa, Krista. Gilly então pediu asilo na Itália, e daqui a pouco vamos falar por que a Itália especificamente era o lugar para onde ele queria ir. Mas, uma vez que as autoridades descobriram quem ele era na Itália, a Interpol, a Organização Internacional de Cooperação Policial em Roma, entrou em contato com as autoridades em Washington, D.C., no dia 4 de maio. Esta é a denúncia criminal federal apresentada após as autoridades italianas prenderem Gilly. As autoridades dos Estados Unidos informam que, além das acusações de homicídio qualificado no condado de Harris, Texas, ele agora também enfrenta uma acusação federal por fuga interestadual para evitar a persecução penal. Gilly fez sua primeira aparição no tribunal italiano e aparentemente tinha muito a dizer. A NBC News tinha um repórter na sala do tribunal e esse repórter disse que o juiz perguntou se ele consentia com a extradição para os Estados Unidos, ou se ele queria que o processo de solicitação de proteção internacional continuasse. E segundo relatos, Gilly disse, abre aspas, eu não consinto. Agora, o repórter então disse que Gilly fez declarações espontâneas sobre a morte de sua esposa. Ele teria dito, abre aspas, minha esposa está morta e eles me culparam injustamente. É por isso que não tenho mais fé no sistema de justiça. Eu sou inocente. Eu não matei minha esposa. O único crime que cometi foi fugir. Eu fugi para evitar ser morto. Fiz de tudo para escapar e buscar proteção na Itália. É importante notar que a Itália não extradita pessoas para países onde podem ser condenadas à morte. Gilly foi acusado de homicídio qualificado no Texas, mas, segundo relatos, promotores não informaram se a pena de morte seria considerada. E então, talvez o comentário mais chocante e surpreendente que Lee Gilly supostamente fez nessa audiência no tribunal italiano foi que ele quer permanecer na Itália, porque, abre aspas, o estilo de vida, a cultura, a proteção internacional e para receber um julgamento justo. Pedido de extradição por parte do Ministério. O advogado italiano de Gilly agora diz que um juiz vai decidir se Gilly será enviado de volta para os Estados Unidos. E, no momento desta gravação, essa decisão ainda não foi tomada. Agora, o advogado americano de Gilly, Dick DeGarian, tem apoiado seu cliente desde que Lee Gilly fugiu para o outro lado do mundo. DeGarian disse que o fato de seu cliente ter fugido para a Itália não demonstra consciência de culpa por supostamente ter matado a esposa, mas apenas mostra que ele estava com medo das consequências que poderia enfrentar em um julgamento. Ele disse à mídia local em Houston que aconselhou seu cliente a retornar rapidamente aos Estados Unidos, mas não parece que Lee Gilly esteja seguindo essa estratégia. Um juiz atendeu ao pedido da promotoria por uma ordem de silêncio no caso que Lee Gilly está enfrentando aqui nos Estados Unidos. O promotor mencionou, abre aspas, os constantes esforços de contato com a mídia do advogado de defesa Dick DeGarian. Agora, quanto à família de Krista, obviamente há muita atenção neste momento sobre o marido dela, sobre o que ele está sendo acusado e os esforços que ele aparentemente fez para fugir do sistema de justiça criminal americano. Mas ainda é preciso manter atenção nela e em quem ela era. Uma mãe e uma amiga, uma profissional dedicada, grande fã de futebol americano universitário, ao que parece. Uma amiga escreveu na página do Instagram Justiça para Krista, abre aspas, enquanto o delírio continua no exterior, vamos lembrar por quem estamos lutando e homenageando. E às terças-feiras, os apoiadores de Krista usam roxo para homenagear sua vida. Conosco novamente para comentar o caso está o advogado criminal, ex-promotor e ex-agente da CIA, Jack Rice. Bom te ver. E agora, o que acontece com Lee Gilly? Cara, isso fica muito louco, Cris, de verdade. Quando você começa a analisar o direito penal nos diferentes estados, pode mudar de jurisdição. Lembre-se, temos jurisdição federal, a jurisdição estadual, e cada estado age de forma própria. Existem acordos sobre como funcionam. Bem, também existem acordos sobre como entre governos, ou seja, internacionalmente funciona. E lembre-se, isso não é o Texas contra a Itália agora. Isso é os Estados Unidos contra a Itália e como isso funciona, porque o DOJ, o Departamento de Justiça, é quem realmente vai intervir e cuidar disso em nome do Texas. É isso que acontece em seguida, porque quando o Sr. Gilly chegou a Milão, ele passou a estar, pelo menos, sob a jurisdição italiana. E o que os italianos realmente se importam é com a pena capital e a pena de morte. E este é um caso passível de pena de morte.
Então isso é realmente algo com que os italianos se importam e estão acompanhando com muita, muita seriedade. Quando você vê o que ele enfrenta, é difícil dizer se o caso é forte. Quero dizer, aparentemente há evidências, de acordo com o que os promotores vão dizer, de que este é um homem que escreveu online que estava entediado no casamento. Alegam que ele teve um caso em 2023 e agia estranho na época dos acontecimentos. Aparentemente, há evidências forenses no corpo da vítima que, segundo os promotores, indicariam que ele a estrangulou até a morte e depois mentiu, alegando que ela teve uma overdose. Os promotores não disseram se vão pedir a pena de morte neste caso. Como isso influencia nesse tipo de negociação que pode acontecer agora entre os Estados Unidos e a Itália para trazê-lo de volta e ele ser julgado aqui? Bem, essas são perguntas muito boas, porque a gente pensa sobre isso. Vamos começar com os fatos contra ele, as acusações contra ele no Texas. Essa é uma parte disso. A segunda parte disso é como todo mundo vai lidar com o que isso significa. Sim, as acusações são muito sérias. De acordo com os promotores no Texas, neste momento, eles têm muitas provas, incluindo evidências de asfixia. Quando analisamos alguém que foi estrangulado, há muitas coisas que podemos observar. Você já mencionou coisas como hemorragia biretinal, quando há sangue nos olhos, coisas desse tipo. Você também vai notar que há ossos no pescoço que podem ser quebrados ou esmagados. Podem ocorrer lesões, colapso do esôfago e outros problemas, dos quais aparentemente há alguns indícios. E isso realmente serve para apoiar esse argumento, além de algumas das, se você quiser, e eu uso o termo evidência de rastro digital, a noção do que ele escreveu online, como ele está fazendo o que está fazendo e no que ele estava pensando. Tudo isso é admissível. E isso é uma parte, isso é a evidência. Mas tem mais uma coisa. Quando falamos sobre casos passíveis de pena de morte, e este é potencialmente um deles, existem 3 estados no país que, se me permite dizer, se você pega alguém condenado por esses crimes, esses 3 estados executam mais pessoas do que o resto do país junto. E o estado que mais executa, na verdade, é o Texas. E é simplesmente isso que ele faz. Porque este é um caso passível de pena de morte. O que acontece é que isso coloca os italianos em uma posição diferente. Não para o Texas, não para os Estados Unidos, mas para os italianos. Então, não se trata dos fatos que o Estado pode provar ou mesmo das alegações do que eles afirmam ser a verdade. É sobre o que o Estado pode fazer com ele caso o Sr. Gili seja enviado de volta da Itália para Houston para enfrentar a acusação. Porque quero dizer, nem todo mundo, sabe, ele declara, ele diz: "Estou pedindo asilo quando chegar à Itália." Vimos em várias histórias do universo do true crime que, se pensarmos não entrando em política, mas na ideia de imigração, surge a questão do real significado de pedir asilo. Não basta pedir asilo e conseguir imediatamente. Mas quanto à forma como ele fez isso, quero dizer, isso atende ao critério? Digo, em termos de ser capaz de, quero dizer, o que aconteceu? Ele simplesmente fica na Itália para sempre se o Texas disser que não vai tirar a possibilidade de pena de morte da mesa? Você me deixou em uma situação difícil agora, né? Ou quão provável é isso? Quero dizer, o caso dele parece forte. Sem entrar muito na estratégia da defesa dele nos Estados Unidos, quão forte é o argumento de que ele é um prisioneiro político por causa do sistema de justiça americano? Lembre-se, se fizermos isso, você me cobre rapidinho, certo? Claro, É nisso que estou pensando. O Tratado de Extradição entre Estados Unidos e Itália, de 1983, é realmente a base disso. E quando eles analisam essa questão, uma das coisas que precisa acontecer é que não só o Estado, os Estados Unidos, precisam estabelecer não apenas causa provável, mas também diz que não pode ser um caso de pena de morte. Então não se trata dos fatos ou das alegações do caso. Não é, na verdade, é sobre o que a instância final pode fazer com ele. E então, nesse caso, isso poderia ser um caso passível de pena de morte? Sim. E é isso que torna tudo tão louco, porque de repente, só porque ele sai de uma jurisdição e acaba em outra, isso pode mudar o que o Texas, os Estados Unidos podem fazer com ele. E isso atinge esse patamar. É um bom país para fazer isso. agora, Você pode pensar sobre isso em outros países, até mesmo na Europa. E na verdade existia algo chamado
O Comitê Europeu de Direitos Humanos também abordou isso, que faz parte das ações dos italianos. Mas os italianos estão sendo mais firmes em relação a isso do que os europeus em geral. Eles têm decisões da Suprema Corte que remontam a 79, 86 e outros anos que se aplicam a eles, dizendo que eles não têm escolha. E, portanto, para eles, o que isso pode muito bem significar para os Estados Unidos, para o Departamento de Justiça e, em última instância, para o Texas, é que caso vocês queiram o Sr. Dilley de volta, terão que concordar em retirar a pena de morte da mesa. E é exatamente aí que estamos agora. E isso é antes mesmo que o povo do Texas possa decidir se o Sr. Dilley é ou não culpado desse crime. Eu acho isso fascinante. Parece que ele simplesmente não quer. Digo, ele está em liberdade sob fiança desde que foi preso em 2024. Parece que ele não quer ir. Acho que não é só a pena de morte, mas também a ideia de ser julgado, considerado culpado e talvez passar o resto da vida na prisão. Mas, ao mesmo tempo, se o Texas decidir que não será um caso de pena de morte, mesmo que se argumente que a morte de uma criança não nascida também poderia elevar o caso ao patamar de um crime capital, especialmente no Texas. Quero dizer, se o Texas retirar isso, que argumento ele teria para ficar na Itália e não ser trazido de volta para Houston, onde o caso parece ainda mais forte para os promotores, já que ele fugiu do país? Sim, acredito que esses são os argumentos que os promotores de Houston querem apresentar agora. O que eu acho é que, caso o Texas tire isso da mesa, ou seja, a parte referente à pena de morte do caso, acredito que os italianos vão extraditar, vão concordar com a extradição. Eles têm um processo como os estados, certo? Então, em outras palavras, se você está em Oklahoma e o Texas quer trazê-lo de volta, existe um processo, assim como existe entre Nova York e Nova Jersey, inclusive, e você pode passar por esses processos. Este é diferente porque exige o que se chama de indícios suficientes, então você precisa estabelecer algo. Mas o que seria necessário é que essa parte referente à pena de morte fosse removida da equação, porque aí o que você tem, basicamente, é um processo padrão de extradição, mais a parte dos indícios suficientes. E uma vez que você estabeleça isso em um tribunal italiano, você teria que conseguir um acordo de que a pena de morte nunca seria aplicada. E, tecnicamente, a forma como isso funcionaria no Texas ou em qualquer outro lugar nos Estados Unidos é que o que eles fariam seria dizer que, mesmo que quisessem aplicar a pena de morte a ele, eles não poderiam realmente fazê-lo. Há uma descrição técnica para isso. Mas mesmo que dissessem que o júri vai condená-lo à pena de morte, o tribunal, no final das contas, seria obrigado a não aplicar a pena de morte, o que significa que ele pegaria prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional caso fosse condenado. Às vezes é impressionante ver isso. Já trabalhei muito, inclusive fora dos Estados Unidos. Então, quando eu estava fazendo algumas coisas no Tribunal Penal Internacional, ensinei advogados a atuar em vários lugares do mundo. E assim, eu vi como eles lidaram com essas questões jurisdicionais também. E nos Estados Unidos, às vezes, gostamos de nos ver como maiores, mais importantes. De certa forma, somos, pois temos um papel importante no mundo. A única coisa que acho que isso destaca, porém, é que no final das contas, fazemos parte de um sistema multijurisdicional e gostemos ou não, se achamos que podemos, se quiser usar o termo, seguir sozinhos. Na verdade, não podemos, pois não controlamos todas as outras jurisdições, sejam europeias ou, neste caso, italianas. No caso dele ou dos promotores, pode haver um promotor lá e não sei se eles vão retirar a pena de morte de cogitação. Você ainda vai passar a vida na prisão. Mas quando você está tomando essa decisão, e eu não sei com que frequência alguém consegue chegar a um país como a Itália quando está enfrentando acusações assim, o que você precisa considerar para saber se realmente pode fazer isso? Porque então tenho certeza de que pode haver outra pessoa enfrentando um tipo de acusação completamente diferente e ela consegue chegar a um país onde pode apresentar um argumento específico. O precedente criado ao afirmar, legalmente, que não haverá pena de morte mesmo se alguém for considerado culpado disso. Como isso afeta as decisões que o condado de Harris, no Texas, precisa tomar? Não, é uma ótima pergunta. E sabe, o condado de Harris, na verdade, já lidou com essa questão mais do que muitos outros condados. É um condado enorme para começar. E o que eles enfrentaram foram muitos casos envolvendo pessoas que fugiram para a América Central e do Sul.
E então o que aconteceu foi que eles tentaram voltar e lidar com esses casos por conta própria. Mas o que podemos saber com certeza é que isso já aconteceu. Em situações em que, de outra forma, os italianos negaram a extradição. Então, isso nós sabemos. A verdadeira questão é: isso limita a capacidade dos promotores de processar, e quero dizer, processar até o ponto de uma condenação à pena de morte e execução. Eles podem fazer isso? Eu não acho que isso limite a capacidade deles. Isso se aplica apenas a este caso, não à capacidade deles de agirem assim no futuro. No entanto, o que eu acho que isso pode fazer é mudar o que acontece quando você está lidando com um caso de pena de morte. Ou seja, quando você está falando sobre questões de fiança, se você vai ou não conceder fiança a alguém, por causa do medo de que a pessoa possa fugir para uma jurisdição que possa limitar a capacidade do Texas de processar o caso da maneira que eles acham adequada. E isso pode mudar a forma como eles abordam todos os casos que possam ter natureza capital. Porque eu também acho, como falamos antes, eles receberam o alerta do GPS no dia 1º, mas só começaram a agir com os US Marshals no dia 4 e ele já estava na Itália no dia 3. Então, isso é só mais uma parte disso. Para ele, e sei que você trabalha com casos de assassinato, só penso em Lee Gilley. Se ele for culpado do que é acusado, é um monstro absoluto. Esse é um cara que parecia viver normalmente até aquele dia de outubro de 2024. Não havia registros de chamadas por problemas domésticos. Ele era dono de uma empresa de software. E aí, de repente, aí está ele, sabe, acusado desse crime terrível. Ele está na Itália. Ele está falando italiano com o juiz. Ele diz que quer ficar lá pelo estilo de vida e cultura. E declara: parece achar que é o mais inteligente da sala. Só assim, o que chama a sua atenção, como alguém que já viu muitos desses casos acontecerem, o que chama a sua atenção sobre a personalidade dele e quem ele parece ser. Sabe, esses casos podem ser extremamente difíceis, Chris, e eu também tenho que lembrar do meu tempo trabalhando na agência, e então, como ex-oficial de operações da CIA, uma das coisas que eu percebia mesmo naquela época era esse nível de narcisismo que você não vê tanto na população em geral. Estamos falando de alguém altamente capaz, alguém com inteligência extrema. Não falo de alguém fora da curva, mas sim muito acima da média, com habilidade e às vezes recursos para realizar coisas extraordinárias. Eu pude ver isso em agentes do mundo todo. E é esse o caso. Mas eu vi isso como ex-promotor e como advogado de defesa. Que a natureza do que acontece quando você tem alguém assim, sabe, torna tudo muito difícil e frustrante, do meu ponto de vista, porque se imaginaria que meu radar deveria ser mais aguçado do que o de quase todo mundo. E eu já tive esses casos na minha vida, na minha carreira, em que encontrei pessoas de quem eu até gostava, pessoas que eu achava fascinantes, alguém que eu realmente gostaria de conhecer melhor, por assim dizer. E só depois eu descobri que essa pessoa matou um parceiro, colocou a cabeça dele em uma caixa, enterrou alguém ali, fez algo terrível em outro lugar. Quero dizer, de repente, o que eu realmente quero é poder ver o chifre e o rabo. Eu quero ver o chifre e o rabo, mas nem sempre é assim que o mundo funciona. E parte do narcisismo, parte da capacidade de algumas pessoas assim, é que elas conseguem operar em múltiplas camadas e em vários níveis. Então, quando estão falando diretamente com você, podem parecer muito competentes. Isso só faz com que eles não sejam necessariamente psicóticos. Na verdade, isso pode torná-los outra coisa, mas não necessariamente completamente incompetentes. E é por isso que eles podem e devem ser processados pelos crimes que cometem, desde que a acusação consiga prová-los. E vamos ver o que acontece. As câmeras não foram permitidas na audiência na Itália, mas se ele voltar para Houston, onde já vimos câmeras no tribunal, presumo que elas estarão lá. Estou muito interessado em ver como tudo isso vai se desenrolar. E, novamente, se e quando isso acontecer, porque não se sabe quando ele poderá estar em um avião de volta para os Estados Unidos. Jack Rice, advogado criminalista, ex-promotor e ex-agente da CIA. É ótimo discutir esse caso em comum com você. Obrigado, McCray. Isso é tudo do On The Case pela Law and Crime. Inscreva-se no YouTube e no Spotify. Agora também estamos no Peacock. Sou Chris Stewart. Até a próxima.